mas o Náutico Não, tem que vamos lá. vencer. Não, se perder, cai. Se perder, cai. Eu tô falando antes do que aconteça. Fala pessoal do canal Xerife Ricardo Rocha 3. Isso mesmo, rapaz, falar um pouquinho de que tu entende demais disso aí. Isso aí você vestiu algumas vezes, né? É, seleção brasileira, né? Seleção brasileira contra a seleção de Gana, um jogo difícil porque é uma seleção africana. E tá na Copa. E tá na Copa. E a seleção brasileira vem com umas mudanças aí. O Brasil tá muito ofensivo, mas muito mesmo. Você gostou dessas alterações? Simplesmente do Militão jogando pelo lado direito? Eu gostei. Militão é um jogador que eu conheço bem, jogava no São Paulo como lateral quando a gente chegou. Né? Quer dizer, jogava em zagueiro, mas o Aguirre colocou ali como uma linha de 4, ele como lateral, e ele jogou muito bem. Ele jogou muito bem. Então é uma opção para Tite. Né? Tem que orientá-lo, conversar com ele, né? Posicionar esse jogador, porque é um jogador importante. Né? Outro dia a gente estava conversando, né, que a Espanha fez isso, com o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, um baita de um zagueiro também, estava vendo o seu melhor momento, mas tinha dois zagueiros ali que, sem sombra de dúvidas, que era a zaga titular da Seleção Espanhola, era o Piqué e o Puyol. Porque vinham jogando há muito tempo. Eles vinham jogando há muito tempo juntos. Então o Piqué e o Puyol vinham jogando, né, e eram titulares. Então o Sérgio Ramos também poderia ser titular, jogar com um dos dois. Mas aí o treinador inteligentemente sabia que o Sérgio Ramos também jogava de lateral direito, colocou de lateral. Então fez uma defesa fortíssima. Então pode acontecer. Eu acho que a gente ganha na bola alta também. Porque o Militão é um jogador alto, é um jogador que tem uma ótima impulsão. Então já ganha tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. Isso é bom. Eu gostei da escalação do Tite. Vamos dizer, no caso dele, ele levou o Pedro. Coloca pra jogar, Tite. Vai jogar 10 minutos, meia hora. Deixa iniciar. Pra fazer os testes, faz agora. Ele conhece todo mundo que ele tá colocando. Ele não conhece o Pedro, ele conhece o Pedro o quê? 10, 15 minutos, 20 muito no pouco. Não, coloca o Pedro. É a única coisa. Decisão, eu sempre digo, eu gosto do Tite como treinador. Ele mas vai com Casimiro, Paquetá, aí vai Rafinha, Neymar e também o Richarlison. Né? Rafinha, Neymar e o Vini Júnior, né? E o Vini Júnior ainda. Porque vai sacar alguém, saca. Quando o Richarlison ele já conhece. Já. Talvez quem precise mais de cancha aí, tô te falando, é o Vini Júnior e o Pedro. O Vini jogou pouco com ele também, não jogou muito, tem entrado, tudo. Então, até pra gente ver mesmo iniciando o jogo. Então, o Vini Júnior, eu conversaria com o Vini Júnior e Pedro, entendeu? E o Rafinha. Até pra ele ver a maneira de jogar e não testar 15, 20 minutos. Se o jogador não for bem, o jogador do Flamengo joga bem, aqui não joga. Não é isso, não é isso. É só essa, não digo reclamação, mas assim, eu acho que ele poderia ter mexido, ele poderia ter mexido e ter colocado o Pedro na frente. Mas, demais, eu acho que tá bem. A seleção pode ser essa na Copa, pode ser essa. Eu talvez não acredito que ele vá tão ofensivo com a Copa do Mundo. Também acho. Jogar só com o Paquetá, eu não acredito. E o Paquetá vindo como segundo homem de meio campo, né? Mas ele faz bem. Ele faz muito bem isso, né? Aprender assim, taticamente ele aprendeu isso muito na Itália, né? Futebol italiano ele aprendeu demais. Quando ele vai pro futebol francês, ele decola, né? Porque é um jogador que tem muita chegada, mas é muito ofensivo. Muito, mas assim, ele vai ter... Você vai a uma Copa do Mundo, você tem que ter vários aspectos. E um deles é a parte tática e técnica, é claro, do jogador, trabalhar, mas a parte tática ela é fundamental. Você está perdendo o jogo, você tem que mudar. E como é que faz para mudar? Como é que eu jogo ofensivamente? Entendeu? Então, essa escalação na frente, ele poderia vir com o Pedro. Pode ser que ele venha no segundo jogo. Vamos aguardar, vamos ver. O Pedro entra aí, né? Meia hora aí de jogo, 45 minutos, não se sabe. É um jogo difícil. Gana é uma boa seleção, classificada para a Copa do Mundo. Seleções africanas sempre dão trabalho. São seleções com qualidade. Então a gente espera realmente um grande jogo entre Brasil e Gana. E lembrando, né? Que a seleção brasileira faz muito tempo que não joga com esse 9 de referência. Esse 9 de referência mesmo. Porque não tem, né? Não tem. A gente fala Richarlison, não um 9 de referência. Não. O Gabriel Jesus, não um 9 de referência. Né? E você vê que a seleção brasileira faz muito tempo. Eu acho que seria bem prudente, né? E bem interessante jogar com o Pedro como número 9 mesmo. Eu acredito que vai acontecer o seguinte: no segundo tempo o Pedro vai entrar e no próximo jogo, sim, ele vai ser o titular da seleção brasileira. Mas eu botaria o Pedro nesses dois jogos de titular, até para sentir você iniciando o jogo, que é completamente diferente. Você iniciando a partida e você só entrando alguns minutos. E a maneira do jogo ela muda. Não é que o Brasil não vai fazer gol amanhã de bola parada. Eu acho que até pode fazer. De cabeceio, o Brasil tem um ótimo zagueiro, Marquinhos, Thiago Silva, um Militão aí, me atacando. A turma do ataque, Richarlison, podem sim fazer gol de cabeça, mas assim, o Pedro ele muda totalmente essa característica da seleção brasileira, que é como você falou, que é a referência dentro do gol.
da altura, e ele sabe jogar, ele sai pro jogo, ele faz a parede muito bem. Então, esse jogador faz anos que o Brasil não tem, faz muitos anos que a gente não tem esse jogador, essa referência dentro da área. E agora aparece um Pedro com essa qualidade e num momento extraordinário, então a tendência é que o Tite possa testá-lo ele mais. E não poderíamos deixar também de comentar, né? Comentamos um pouquinho do jogo da seleção brasileira e falar do Náutico, né? O Náutico pega o Sampaio Corrêa nos aflitos, lembrando que tem o Poveda, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, tem o Pimentinha, que é o terror do esporte, né? Mas é um jogador muito rápido, muito inteligente, tem que abrir o olho com esse jogador. Esses dois jogadores, para mim, são os dois jogadores mais importantes do time do Sampaio Corrêa, mas o Náutico tem que vencer. Não, se perder, cai. Se perder, cai. Eu tô falando antes do que aconteça. Eu sempre gosto de falar isso, porque o Náutico já tinha falado no primeiro turno, antes de fechar o primeiro turno. Pontuação baixa, né? Situação muito ruim, eu digo, vai sofrer, tá sofrendo. E mesmo com eu acho que se eu não me engano, com a vitória, ainda não sai da última colocação, você vê. Então o Náutico é o seguinte, o que é que o Náutico tem que aproveitar nesse jogo? Tem esses caras que são bons, ok, mas tem que ganhar. O Náutico tem o Sampaio Corrêa em casa, Sport, o Tombense em casa. Isso, o Sport é fora, né, na verdade. Mas aí é 3 jogos em Recife. É em Recife. Não precisa viajar, tá em Recife, e depois parece que pega o Criciúma fora, que são esses 4. Eu tô falando dos 4 jogos. Aí se não fizer 10 pontos, talvez 9, ainda fique respirando por aparelho, vai ser difícil. Não consegue sair dessa situação. Não tem 8 jogos, né? Com esse aí, eu consegui aí de 6 a 7 vitórias. Se pensa em salvar, né? Porque o Náutico tá com uma pontuação muito baixa e precisa sair dessa situação. Então precisa ganhar no mínimo aí 6 jogos. E não dá para ficar contando, não. Aí vamos dizer, não ganha 1 ponto. Não, mas ali, não é ali nem aqui. Tem que ganhar. E esse é um jogo que o Náutico precisa ganhar. Porque se o Náutico não ganha esse jogo e tem um clássico que não ganha, o Náutico cai. Verdade, o Náutico vive um momento muito crítico. Eu acho que até as palavras do Dado Cavalcante foi muito pertinente logo quando ele chegou. Ele falou, eu não tenho que pensar na quantidade de jogos. Eu tenho que pensar jogo a jogo. E é o que vem acontecendo. O Dado Cavalcante vem tentando fazer algumas mudanças. O Náutico tem uma postura completamente diferente do que o Dado pegou. Isso aí é muito nítido. Aí você vai falar, mas perdeu de 4-1 do time do Vasco. Mas a realidade do jogo foi outra. O Náutico combateu, o Náutico atacou, lutou, mostrou que tinha qualidade, mas assim, o maior erro do Náutico foi o que aconteceu para trás. É isso aí. E o Náutico tem que ficar pensando, não, o que foi para trás não. Eu digo, acho que contra o Vasco, 4-1, 4-1. Goleada. O Náutico jogou com o Vasco nessa situação, não estaria sofrendo, não. Não estaria, não. O Náutico não fez um péssimo jogo, não. Eu já vi, eu vi um jogo do Náutico em casa com o Ituano, 2-0, que não merecia aquilo. Verdade. Vai ser 5-2 pro Ituano, 2 gols. O Ituano perdeu muitos gols, não teve a chance. Então, futebol não dá para ficar buscando o que passou, não. É para frente agora. E para frente é fazer um grande jogo. O torcedor do Náutico tem que ir a campo, apoiar, incentivar essa equipe do Náutico, porque os jogadores precisam ainda mais desse apoio. Tem que lotar o aflito, estou te falando. Tem que lotar, caldeirão mesmo, e ir para cima. O apoio do torcedor agora do Náutico é fundamental. Então, pessoal, você já sabe, dá aquela moral pra gente. Curta, compartilhe, comente bastante no canal do Xerife. Ative o sininho lá, tá? Porque toda vez que a gente posta o vídeo, você vai ser um dos primeiros logo ver esse vídeo. Dá aquela moral. E agora a melhor parte, é hora de fazer as suas apostas, já que tem vários jogos aí, vários amistosos também, data FIFA. Então, é hora de você apostar. Melhor lugar? PixBet, a melhor casa de aposta do mundo, igual caldo de cana. Na hora, depósito, saque, rapidíssimo. Então vai lá, acessa lá o site, vê lá, PixBet, a melhor casa de aposta do mundo. Ganhou, pagou. Então vem embora, pessoal.